Desembargador Armando, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui dando continuidade ao programa na memória do Tribunal, e a desembargadora Carmelita me pediu que fizesse essa entrevista com o senhor. E para mim é uma honra, porque entrevistar é sempre uma honra, tendo em vista a sua história com o Tribunal, a sua história de vida, a sua vida como magistrado. Então, para mim é uma honra fazer essa entrevista. E eu gostaria, desembargador Armando, que nos falasse inicialmente da sua vida pessoal, da sua vida para Brasília, da sua vida para o Tribunal de Justiça, do seu ingresso na magistratura e de toda a sua longa história como juiz da Vara de Família de Brasília e depois no Tribunal de Justiça. E gostaria que o senhor nos desse logo alguma coisa a conhecer a respeito dessa história de vida, do seu ingresso na magistratura, da sua vida com Brasília. Se pudesse nos esclarecer alguma coisa para registrar para a memória do Tribunal a sua história. De antemão, quero agradecer à desembargadora Carmelita, brasileiro, pelo honroso convite, e agradecer inicialmente as palavras elogiosas do desembargador Natanael. Passaria então a contribuir para a história do Tribunal de Justiça. Posso dizer que estou, de certa forma, saindo da vida para entrar no museu da imagem e do som do Tribunal de Justiça, se bem que ainda esteja vivo. Muito. Bem, meu nome é Elmano Cavalcante de Farias. Os meus pais são o desembargador José de Farias, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, e de Dona Amélia Cavalcante de Farias. Nasci na cidade de João Pessoa, no dia 15 de dezembro de 1932. Já estou, portanto, beirando os 82 anos de idade, com a graça de Deus. Fiz o meu curso de bacharel em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba, onde colei grau em 1956. Já em março de 1957, ganhei uma bolsa de estudos e me transferi para o Rio de Janeiro, onde cursei em tempo integral e dedicação exclusiva o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, órgão do Ministério da Educação e Cultura, órgão este criado pelo saudoso presidente Juscelino Kubitschek, a quem tive a honra de ser cumprimentado pessoalmente na sede daquele instituto, situado na Rua das Palmeiras, no Rio de Janeiro, Botafogo. Enquanto cursava o ISEB, no curso de desenvolvimento econômico, eu comecei a estudar para o cargo de analista de controle externo do Tribunal de Contas da União, então chamado oficial instrutivo. Fui aprovado no ano de 1957 e tomei posse um cargo no Tribunal de Contas da União em dezembro do mesmo ano. Permaneci no Tribunal de Contas, onde fui, pela maior parte do tempo, diretor da biblioteca, honrado por indicação do
saudoso ministro José Pereira Lira, meu amigo e conterrâneo, quando vim nessa condição transferido para Brasília, e aqui cheguei em 3 de abril de 1961, como diretor da Biblioteca do Tribunal de Contas da União, a mim me cabendo a sua instalação no bloco 7, ao lado da sede do Tribunal de Justiça, do Tribunal Federal de Recursos e do Ministério Público, tudo situado no bloco 6. Possivelmente isto terá muito me influenciado. Estudei então para fazer o concurso de defensor público, que era o início da carreira do Ministério Público do Distrito Federal de Territórios, tendo sido aprovado. E, algum tempo depois, já como promotor público, fui convocado pelo saudoso ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo para ser assessor jurídico do Supremo Tribunal Federal, onde passei cerca de 1 ano. Tempo este em que já estudava para ingressar na carreira de juiz de direito do Distrito Federal e Territórios, o que fiz e fui aprovado. Permite-me a consulta, tomando posse no dia 3 de abril de 1967, havendo sido promovido ao cargo de juiz de direito no dia 27 de setembro de 1968. Afinal, sendo promovido a desembargador em 1º de julho de 1980. Ao todo, fui magistrado no Distrito Federal durante 20 anos e me aposentei com 38 anos de efetivo serviço público, contando o tempo em que eu iniciei a minha carreira de funcionário público como auxiliar judiciário por concurso no Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba, no Estado da Paraíba. Este é o início do meu currículo, encerrado com a minha aposentadoria já há cerca de 20 anos, depois de ter exercido no tribunal o cargo de corregedor-geral e ter sido também corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal por 2 anos. Passei como titular e como substituto na vara de família cerca de 11 anos e alguns meses, quando fui promovido a desembargador. O fato de eu ter ficado por tanto tempo na vara de família, onde o trabalho era muito mais de conciliação das partes, ao passar a ter exercício no tribunal, senti-me, confesso, pouco preparado para enfrentar as demandas cíveis. Já no tocante às demandas criminais, não senti essa dificuldade, porque logo cedo eu ingressei no departamento, hoje Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, onde lecionei por muitos anos, por mais de 30 anos, as disciplinas de Direito Judiciário Penal, Processo Penal, Direito Penal, Teoria Geral do Processo, Processo Civil
E isso me deu, então, cabedal suficiente para exercer, pelo menos proficuamente, com a rapidez que me caracterizou no trabalho judiciário, o cargo de desembargador, de onde saí muito honrado e tenho saudade dos tempos em que mantive ótimo relacionamento com meus colegas, todos eles. E hoje me sinto saudoso dos tempos em que fui juiz substituto, juiz titular da vara de família, menores, órfãos e sucessões. Diga-se, realçando-se o fato de que era a única vara com essa competência, família, órfãos, menores e sucessões. Depois, a atividade relativa, a jurisdição relativa a menores foi desmembrada, mas há um detalhe importante, é que eu fui o único juiz no Distrito Federal a exercer a jurisdição de família, de órfãos e de sucessões por vários anos, o que muito me sobrecarregava. Não obstante, com minha capacidade de trabalho, pude desincumbir-me dessa grande tarefa. E naquela oportunidade, muito me confortava o trabalho de tentativa de conciliação dos casais. Guardo com especial alegria o número grande de autos de procedimentos relativos a separações judiciais, então desquites amigáveis, que conseguia deixar arquivado na minha mesa, porque os casais se haviam reconciliado naquele prazo de 30 dias para a tentativa de conciliação entre eles. Essa era uma característica da sua atuação na vara de família. Eu me recordo, quando era juiz substituto, e você já era titular de longas datas, que uma das coisas que marcava a vara de família de então era o grande número de conciliações que você conseguia, como juiz de direito, nos processos de separação judicial ou de desquite, que na época era desquite. Eu me lembro, e isso nos impressionava a todos nós, juízes de direito substituto, a quantidade de conciliação que o senhor conseguia na sua vara. Isso era uma coisa que marcou muito a vara de família da sua época. Isto é verdade, e posso reafirmar que eu tinha um especial interesse na conciliação das famílias. Eu confesso que eu chorei quando soube da lei do divórcio. Para mim, aquilo significava um passo de retrocesso para a família brasileira. Eu reconheço que o divórcio veio para resolver muitas situações intransponíveis, mas o divórcio, e ainda hoje eu digo, foi um estímulo para a separação dos casais. E como o meu intuito era a união das famílias, família hoje tão menosprezado, não é? Que eu pressenti que o país, o Brasil, não seria mais o mesmo depois que as famílias se começaram a desagregar em muito maior número. Eu me lembro, desembargador, que eu estava em exercício na vara de família quando entrou em vigor a lei do divórcio. E eu fiz reuniões sucessivas com vários juízes para tratar exatamente dessa questão
da nova realidade na família brasileira e, inclusive, para normatizar internamente os procedimentos para as separações judiciais que já entraram em vigor com a nova lei. Eu me lembro do seu empenho, da sua preocupação e do seu amargor com essa nova lei, com a nova realidade da família brasileira. Eu sou testemunha disso, desembargador. Eu me lembro quando era juiz substituto e da angústia que tomava conta da sua atuação como juiz de direito na vara de família. Isso foi testemunha. Isto é verdade que o desembargador Montenegro está dizendo. Eu me preocupava realmente por demais. Também muito me preocupava a situação dos filhos sem pais. Fazia tudo para que o reconhecimento pleiteado se tornasse efetivo. Embora na época em que esses fatos começaram a existir, para mim, ainda não se dispunha do exame de DNA. Usavam-se outros tipos de perícia, como imunohematológico, para fins de investigação de paternidade, e outros antroprocinético e outros, mas que não tinham a eficácia do DNA. Mas mesmo assim, eu saí da vara de família com um conforto muito grande. E esta fama se espalhou entre os meus colegas, na cidade. Nunca julguei improcedente nenhuma ação de investigação de paternidade. E posso dizer, houve alguma exceção, o Tribunal de Justiça sempre manteve as minhas decisões, de tal forma que se alastrou uma informação de que na vara de família, por mim presidida, nunca sairia um filho sem pai. Isto muito me conforta. Muito me conforta. Bom, minha gente, me formei numa família de magistrados. Meu pai também era desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Meu irmão mais velho, atualmente, também foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Meu pai, como meu irmão, Onildo Cavalcante Farias, e eu, todos iniciamos a atividade docente como professor de Direito Processual Penal. Eu herdei deles esse pendor de ser processualista penal, fundamentalmente na Universidade de Brasília. Também na Universidade de Brasília, além do processo penal, como já disse, lecionei outras disciplinas, justamente aproveitando em grande parte a experiência que já tinha em vara de família. E lá, por isso, eu fui convocado para ser quase sempre, além de professor de processo penal, professor de direito de família e de direito de sucessões. E nessa área eu me sentia um homem experiente. Um homem experiente. Aprendi com meu pai a seguinte lição, cujo resultado sempre apliquei na judicatura. Mais vale sofrer para manter o serviço judiciário em dia do que sofrer para tirá-lo do atraso. Esta lição pautou minha atividade judiciária e também como membro do Ministério Público. Eu não deixava para amanhã, não deixava para agora o que podia resolver agora, sacrificando muitas vezes, pelo resumo, os fundamentos das decisões. E também aprendi com o saudoso desembargador Geraldo Irineu Joffre, meu conterrâneo e amigo, outra lição.
O que vale na decisão judiciária não é o fundamento. O que vale na decisão judiciária é o resultado. É a justiça do resultado. Mais vale uma decisão certa do que uma decisão errada, mal fundamentada. Isto foi quem me norteou os passos da vida judiciária. Daí porque me lembro bem que quando se estabeleceu a estatística do trabalho judiciário do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal de Territórios, eu tinha muito orgulho quando via no Diário da Justiça o meu nome dizendo: nada de processo não julgado, nada de processo concluso, melhor dizendo. Eu tinha esse orgulho de saber que não tinha sobre os meus cuidados nenhum processo para ser submetido a julgamento. Procurava manter o serviço em dia, mesmo sacrificando muitas vezes, pelo resumo, os fundamentos. Me lembro sempre que adotava uma filosofia no julgamento do tribunal. Muito me ajudava. Um juiz singular que examinou os fatos, e examinou o direito e concluía por uma sentença, tinha 90% de possibilidade de estar certo. Daí porque, no mais das vezes, eu julgava pela manutenção da sentença do juiz, a decisão de primeiro grau. E no que era acompanhado pelos meus ilustres colegas. Isso poderia parecer uma insensatez, mas eu digo, lia os relatórios da sentença, lia os fundamentos de fato, os fundamentos de direito, a conclusão. Afinal, as decisões do Tribunal de Justiça aproximavam-se muito mais por serem decisões de direito do que decisões de fato. A prova de fato já havia sido minuciosamente examinada pelo juiz de origem. E com isso eu levava vantagem. E digo, mais uma vez, o que está desacreditando a prestação jurisdicional nos dias atuais, não devido à competência dos magistrados e ao esforço individual de cada um, mas a demora na prestação desse serviço judiciário. Isto desacredita a justiça. Eu me lembro que o desembargador Joffre ficou caracterizado pela celeridade com que ele decidia isso. Eu me sinto satisfeito em dizer que eu fui discípulo do desembargador Geraldo Irineu Joffre. E ele foi para o tribunal, depois de ter sido atuado aqui no primeiro grau, da Vara de Fazenda. E uma das características dele era a celeridade com que ele decidia. Exatamente. Muitas vezes, em uma lauda, meia lauda, ele decidia o processo e não deixava nada para trás. O processo ele analisava com presteza e com muita síntese. Ele sintetizava o processo e dava a sentença. Isso que você está dizendo, eu acompanhei nos julgados do doutor Irineu Joffre, porque eu o substituí na Vara de Fazenda. Então eu conhecia a síntese com que ele decidia as questões que lhe eram postas. Isso que você está dizendo, eu acompanhei e sou testemunha também desse procedimento. E eu a isso acrescento, a propósito de me declarar discípulo do desembargador Geraldo Irineu Joffre, que o que se pode dizer em uma linha não se precisa dizer em 2, em 10, em 100 linhas.
A verdade pode estar numa simples linha. E isto talvez, essa filosofia talvez aplicada ao serviço judiciário na atualidade pudesse ajudar na celeridade e mesmo na certeza de decisões corretas. Desembargador, você com a sua experiência, e que está fazendo inclusive uma análise dos problemas do judiciário hoje, da demora, etc., tem alguma coisa que você pudesse sugerir aos juízes que estão em atividade para melhorar essa prestação judicial? A pergunta do embargador Natanael é oportuna e de grande alcance para a prestação judicional. Na verdade, o mal não está em nós, julgadores. O mal está realmente na legislação a que nós nos filiamos e somos obrigados a seguir, evidentemente. Assim, pode-se dizer que, não obstante as diversas reformas do Código de Processo Civil, para não ter que mencionar outros códigos, nenhuma se fez ex radice, isto é, buscando uma solução radical. Os nossos códigos, a nossa legislação é caracteristicamente burocrática. Lembro-me bem de um exemplo trazido da Venezuela, em que lá no processo civil somente existe o chamamento inicial, só existe a citação. Daí por diante, o ônus do acompanhamento cabe às partes. Nós sabemos que aqui no nosso país, além das citações, haverá as inúmeras intimações pelas decisões interlocutórias, não obstante, publicadas nos diários da Justiça, não é? Condição sine qua non para que prossiga o processo. Existe realmente um excesso de direitos subjetivos para as partes, né, no processo, sem dúvida nenhuma. Se houvesse uma reforma profunda no nosso Código de Processo Civil e nos demais códigos, certamente a justiça seria mais rápida, a prestação jurisdicional bem entendida. É verdade. Doutor Eumano, eu fico felicíssimo de ter ouvido a sua experiência de vida, de parte dela eu estive junto, e acho que o colega está enriquecendo a memória do Tribunal de Justiça, trazendo essa experiência de tantos anos como juiz de vara de família e depois no Tribunal de Justiça a sua experiência até como corregedor, trazendo sempre esses julgados rápidos, céleres e prestigiando sobremodo a decisão de primeiro grau. Então, eu me lembro que isso também era uma característica sua, sobre o enfoque de que o acompanhamento, de fato, o juiz fez a prova fática, o juiz apreciou. Então, quando você, como corregedor, como juiz, como desembargador, apreciava uma questão do juiz, primeira questão que o juiz apreciou, você já partia da questão do direito, porque o fato o juiz apreciou, o juiz acompanhou, o juiz produziu a prova. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que hoje, realmente, a burocracia processual é o principal responsável pela demora dos julgados. Estou de plena conta com o que o colega disse. Se tiver alguma coisa que você compreenda como fundamental, como básico, como importante para essa memória que nós estamos resgatando do Tribunal de Justiça, eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer o resumo desse entendimento e dessa história atual.
dessa síntese de julgamento da vida dos juízes. Se você tiver alguma coisa que acha que deve trazer para o tribunal, para a memória do tribunal, nesta sentada, fique à vontade. Eu quero aplaudir muito calorosamente a iniciativa de instalar-se no Tribunal de Justiça este verdadeiro museu de imagem e de som. Tanto mais que, através dessas entrevistas, os pósteros haverão de colher a experiência e as lições que aqui nós deixamos. As lições estão sendo frutos dessa experiência. É preciso que se diga aos legisladores que devemos partir para reformas de base. A forma processual tem que servir o direito material e não o contrário. O que se busca é a decisão de mérito. O procedimento haverá de ser o mais sumário possível, resguardando no mínimo, apenas no mínimo, os direitos subjetivos processuais das partes. O que mais importante é a prestação judicial correta e rápida. Correta e rápida. Então, que as minhas palavras sirvam para que os meus ouvintes colham nelas uma experiência proveitosa. E, nesse sentido, o objetivo deste Museu da Imagem e de Som servirá realmente para o aprimoramento da prestação judicial. Estou bastante seguro quanto a esta utilidade. Cumprimento em especial a desembargadora Carmelita Brasileiro e o desembargador Natanael e o desembargador Hermenegildo, que estão à frente deste organismo de documentação em que nós entramos aqui vivos ainda e contamos uma pequena parte da nossa experiência em proveito de todos. Com estas palavras, eu agradeço mais uma vez ter podido colaborar. Senhor Hermano, eu tenho mais absoluta certeza de que o depoimento que nos dá nessa ocasião está enriquecendo sobremodo a história e a memória da Justiça do Distrito Federal. Quem tem a experiência está trazendo essa experiência e revelando a experiência com que se ouve no exercício da judicatura. Eu quero parabenizar o ilustre colega pela forma como trouxe esses esclarecimentos, esses enriquecimentos para a memória da Justiça do Distrito Federal. Muito obrigado pela forma com que se ouve, pela riqueza que trouxe para a memória do tribunal. Muito obrigado. Fico muito confortado com as suas palavras. Obrigado. E espero ter atingido os objetivos melhores. Sem nenhuma dúvida. Muito obrigado.